A partir da próxima semana, o Ministério do Trabalho começa a multar os empregadores que não registrarem as carteiras às empregadas domésticas. O assunto tem deixado muitas dúvidas entre as donas de casa e as secretárias do lar. Joelma trabalha nesta casa em Taubaté há 8 anos. Desde que começou, foi registrada pela patroa. Ela faz os serviços 3 vezes por semana e conta que ficou um pouco assustada quando soube da nova lei para as empregadas domésticas. Quando eu vi passando na televisão, eu fiquei assustada, né? Porque eu pensei, eu vou ter que trabalhar, bater cartão, trabalhar a semana inteira. Como eu trabalho em outra casa também, eu falei, vou perder o salário, né? Porque trabalhando aqui numa outra, aumenta meu salário, meu pagamento. Pensei nisso, fiquei nervosa. Cheguei aqui, nossa, dona Ana, como é que a gente vai ficar? Ela falou, pra mim a gente continua do mesmo jeito. Eu falei, que bom, fiquei feliz. Ana Maria afirma que sempre conversa com a empregada sobre as condições de trabalho. Eu com ela, nós chegamos à conclusão que é melhor ela ter um horário flexível. Então, se ela começa mais cedo, ela termina mais cedo, começa mais tarde, termina mais tarde. Então, não há necessidade de bater um cartão, chegar aqui 8 horas em ponto, não tem necessidade. Então, ela pode chegar às 9 e sair mais tarde. Ela já sabe o que ela, né, o que ela vai fazer, e se eu quiser alguma coisa extra, eu peço. Eu acredito que a lei é bom, porque quem trabalhava sem registro agora vai ter. E vai ficar melhor ainda quando eles resolverem regulamentar mesmo o fundo de garantia, que é uma das coisas que falta. No meu caso, se eu for mandado embora hoje, eu não tenho nada para receber só o pagamento do mês e fechou. As duas sabem da importância do trabalho exercido na casa e quando existe diálogo não há problemas. Nós, as donas de casa, nós temos que fazer isso para as pessoas que trabalham com a gente. Né? Temos que registrar, fazer todos os pagamentos de acordo com a lei, proporcionar a ela também condições para que ela esteja satisfeita. Uma pessoa satisfeita no trabalho, ela trabalha com mais prazer. Só o salário não basta, né? Porque às vezes você pode ganhar bem, mas você vir trabalhar triste, já sair de casa meio com dor de cabeça, pensando no trabalho, não resolve. Então, se tiver os dois, nossa, fica perfeito. Convivência que é boa, então. A convivência é muito boa. E na entrevista especial de hoje, o repórter Márcio Correia conversou com o gerente regional do Ministério do Trabalho em São José dos Campos para esclarecer as dúvidas sobre essas novas obrigações de empregadores e empregados. Veja aí. Termina no próximo dia 8 de agosto o prazo para empregadas domésticas de todo o Brasil terem as carteiras de trabalho assinadas. O empregador que não fizer o registro poderá ser multado em até R$ 805. Essa medida faz parte da PEC das domésticas, aprovada pelo Congresso Nacional em abril do ano passado. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Celso de Almeida Haddad, que é gerente regional do Ministério do Trabalho Regional em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na entrevista de sábado. Eu que agradeço a oportunidade de estar prestando esclarecimentos para a população de forma a tentar ajudar a entender esse novo momento das relações de trabalho com a empregada doméstica. Celso, o registro em carteira não é só para empregadas domésticas, né? Existem outras profissões que também se enquadram. Quais são essas profissões? Todas as outras profissões que são desenvolvidas no âmbito de uma residência ou para uma pessoa física. Então, são todas as outras atividades, tais quais cuidadores de idosos, motoristas, babás, são equiparadas a um trabalho doméstico. E na hora de registrar em carteira, o patrão ele tem que colocar a data que contratou a doméstica ou vale a data do registro? Não, se tratar de um trabalhador, uma empregada doméstica que já está há muito tempo no emprego, ele deverá, e a lei favorece isso, ele deverá retroagir a data de início do trabalho. Caso isso não aconteça, provavelmente dentro do restante da regulamentação, que ainda está no Congresso Nacional, deverá estar resolvido esse problema ou está equacionado esse problema, como vai ser feito. Quer dizer que o registro ele deve ser feito retroativo, é isso? Retroativo, na data de efetivo início de exercício do trabalhador. Se o empregador não fizer o registro retroativo, o que acontece? Ele pode ser majorado sim por não querer retroagir.
Agora, como que deve ser feito o registro das domésticas que dormem no emprego e daquelas que não dormem? Existe diferença ou não? Não, isso também vai depender da regulamentação. A gente tem como conquista dessa lei, na realidade, a consideração da jornada de trabalho. E ela vem para a condição de CLT, ou seja, uma jornada de trabalho de 8 horas, permitindo no máximo 2 horas extras. E hoje a regulamentação permite que acordos ou convenções coletivas regulamentem horas de espera ou pernoite. Como vai ser feita a fiscalização, já que os fiscais do trabalho não podem entrar na residência? Hoje, basicamente, conversando com a chefia de fiscalização, pretende-se desenvolver a fiscalização através de denúncias ou reclamações realizadas ou nas agências ou aqui na própria gerência. E a partir daí, a fiscalização vai desenvolver, segundo caso a caso, uma metodologia de fiscalização, provavelmente chamando o empregador aqui para as nossas dependências para tentar regularizar a situação. Apesar de aprovada, a PEC das domésticas ainda não foi regulamentada e com isso somente 9 dos 16 direitos adquiridos estão valendo. Entre os que estão valendo são férias, 13º, jornada de trabalho de 8 horas diárias e também horas extras. Daqueles aqui ainda não foram regulamentados, quais são os principais direitos que ainda não estão valendo? Basicamente, o seguro-desemprego, o seguro-acidente de trabalho, e o fundo de garantia por tempo de serviço, que ainda é facultativo. O que falta para regulamentar esses direitos também? A votação no Congresso Nacional. Se eu não me engano, essa discussão está na Câmara de Deputados. E por que a demora para se regulamentar esses direitos? A princípio, a gente percebe que a maior dificuldade é não onerar o empregador a mais do que ele já paga hoje. Então, existe uma discussão, e isso está sendo discutido no Congresso, para que se tente reduzir alíquotas para que o empregador não tenha um aumento do seu custo. Em caso de demissão, os domésticos, eles perdem esses direitos que ainda não foram regulamentados? Eu acredito que dentro da própria regulamentação deve estar prevendo essa situação de transitoriedade ou enquanto ainda não se resolve ou não se regulamenta a lei, como se dará para quem nesse período de regulamentação for demitido. Para encerrar a entrevista, o empregador que tiver alguma dúvida sobre como deve fazer o registro em carteira, existe um telefone, um local aqui em São José dos Campos ou até mesmo um site para que ele possa obter mais informações? Nós temos duas possibilidades. Primeiro, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em São José dos Campos mantém diariamente um plantão fiscal. Então, através de agendamento, no dia, a pessoa que tiver alguma dúvida pode tirar essa dúvida junto ao auditor fiscal que está de plantão para atendimento dessas situações, de dirimir essas dúvidas. Outra situação também interessante seria a utilização do site do Ministério do Trabalho, onde existem, inclusive, um pequeno questionário com perguntas e respostas que qualquer um pode acessar. Celso de Almeida Haddad, gerente regional do Ministério do Trabalho aqui em São José dos Campos, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e ficamos à disposição, tanto de vocês quanto da população. Ok, muito obrigado. Voltamos ao estúdio do Band Cidade, segunda edição. E daqui a pouco as notícias do esporte. E 4 jovens da região concorrem ao título de a mais bela do estado, no Miss São Paulo. Agora 7 horas e 9 minutos.